Olá, a paz de Cristo a todos. Quero deixar uma palavra de edificação para todos que ouvir esta mensagem da palavra de Deus direcionada para os nossos corações. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 8, do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus na tradução aqui internacional, NVI. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso que eu acabei de ler aqui agora é muito sério. E a maioria dos filhos de Deus não consegue compreender este versículo, porque a maioria dos pastores não pregam este versículo como ele é na realidade. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, não tem condenação. Quando nós, cristãos, tivermos a consciência de que não existe mais condenação sobre nós, nem culpa e nem pecado, então nós vamos vivenciar de forma extraordinária e sobrenatural o amor de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus é amor. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17, nós encontramos o mesmo apóstolo Paulo, ele que escreveu cerca de 2/3 do Novo Testamento, ele dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Isso é uma boa nova para mim, uma boa nova para você. Evangelho quer dizer boa nova ou boas novas. As boas notícias de Jesus Cristo. Mas o que é que muitos crentes têm ouvido a sua vida inteira? Que o que Cristo fez na cruz do Calvário não é suficiente para eles. Portanto, eles têm que fazerem obras, e mais obras, e mais obras, e nunca é o suficiente. E a lista, de deveres e preceitos que o cristão tem que cumprir, dada por muitos pastores. Você precisa orar mais, ler mais, jejuar mais, evangelizar mais, você precisa crer mais, nunca é suficiente. Então o cristão, ele vive frustrado, cansado de tanto fardo, e ele caminha com uma culpa constante em sua mente, uma condenação. Eu não sou um bom cristão. Eu não consigo cumprir o que o meu pastor prega. Meu amado, minha amada, quando você aceitou Jesus, você foi transformado em uma nova criatura. E no momento que você disse sim para Jesus, aleluia, todos os seus pecados, preste atenção, todos os seus pecados foram perdoados. Os pecados do passado, do presente e do futuro.
Deus te perdoou. Agora você nasceu na família de Deus. Não há mais culpa, não há mais condenação. O pecado já não tem mais domínio sobre você. Por quê? Porque antes de conhecer Jesus, nós estávamos debaixo de maldição, debaixo da lei, da maldição da lei. E a lei, ela não salva o homem. A lei é boa, ela é justa, ela é santa, mas ela não foi dada para salvar o homem. Ela foi dada para apontar o pecado na vida do homem e mostrar para o homem que o homem necessita de um Salvador. Então agora, se você aceitou Jesus, você está salvo e acabou. Está tudo bem entre você e Deus. Não deixe outro tipo de mensagem entrar na sua mente. Eu quero dizer para você, lendo alguns versículos aqui, começando aqui em Romanos, Romanos capítulo 5 do versículo 17, que diz o seguinte, Romanos 5,17, olha o que diz no versículo 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Jesus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se pela ofensa de Adão você se tornou pecador, você não teve nada com o pecado de Adão, mas veio de Adão para cá, todos recebemos a herança do pecado, a vida pecaminosa, a natureza pecaminosa. Então, você é um pecador porque você nasceu pecador. Mas agora, pela obra do Calvário que Cristo executou, você agora se tornou em filho de Deus, porque você recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. E o Senhor te deu a abundância da graça e o dom da justiça para você reinar em vida por um só, que é Jesus. O que é reinar em vida? Não é reinar após a morte, lá no céu. Lá não tem problema nenhum. É reinar nesta vida sobre o pecado, sobre a doença, sobre o reino das trevas, Satanás e seus demônios. Este é o verdadeiro evangelho. Em Gálatas, capítulo 1, do versículo 1 e 12, eu vou ler para você, e você vai ver o que é que Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 e 12. Diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi direto de Jesus Cristo por revelação. Paulo está dizendo que o evangelho que ele pregou, ele recebeu de Jesus. Nós precisamos entender uma coisa. Precisamos entender o que é lei e o que é graça. O que é a velha aliança e o que é a nova aliança. A velha aliança é a lei. E a lei é composta por 613 mandamentos. Primeiro, os 10 mandamentos, o decálogo. O decálogo está lá em Êxodo capítulo 20. Ele foi dado lá no Monte Sinai, o primeiro Pentecoste. O monte ardeu em fogo, clangor de trombetas, vozes, relâmpagos e trovões. E Deus deu a lei a Moisés.
e Moisés desceu com a lei. Esse é o primeiro Pentecoste. Moisés desceu com a lei. O povo estava adorando o bezerro de ouro. Ele quebrou as tábuas da lei. Em seguida, a lei, ela não salva, a lei mata. Em seguida, 3.000 almas morreram por desobedecer a lei. Mas passaram-se o tempo, os anos, Cristo veio. Ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, não é? E enviou o Espírito Santo após 50 dias. Este é o segundo Pentecoste. O Pentecoste, não é? Na nova aliança, o primeiro Pentecoste na nova aliança. O que aconteceu nesse Pentecoste? Deus derramou o Espírito Santo. E após isso, Pedro pregou, 3.000 almas foram salvas. Então preste atenção. Acompanha este ensino de Paulo. A lei, ela mata. A lei mostra o pecado em nós e apresenta um Salvador. Nenhum homem consegue cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu a lei. Agora, o que é o Novo Testamento, a aliança e a velha aliança? A velha aliança é de Moisés para cá. Mas quando chega nos 4 evangelhos, ainda não é a nova aliança. Nos 4 evangelhos, nós vemos Jesus cumprindo a lei. Quando ele fala com os fariseus duramente, ele está ali mostrando para os fariseus que os fariseus não cumpriam a lei e que ele estava ali cumprindo a lei. E quando Jesus termina de cumprir a lei, lá na cruz do Calvário, quando ele é crucificado, e o Pai coloca sobre ele todos os nossos pecados. Você não tinha nem nascido e o Pai já colocou sobre ele os seus pecados. Então a Bíblia afirma em Gálatas capítulo 13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele se tornou maldito porque foi pendurado no madeiro. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele se fez maldição para que a bênção de Abraão, versículo 14, chegasse até nós. Então, aonde começa a nova aliança? A nova aliança começa em Atos capítulo 2, com o derramamento do Espírito Santo e a inauguração da igreja. Aí inicia a nova aliança. O Novo Testamento pelo sangue de Cristo. Começa aí. Agora, a maioria dos cristãos estão vivendo a lei misturada com a graça. E quando se mistura a lei com a graça, nada dá certo. E eu vou mostrar aqui na Bíblia para você. Por quê? Porque o próprio Cristo disse, não se põe vinho novo em odre velho. Odre velho, a lei. Algo ultrapassado. Ele, então, precisava inaugurar uma nova aliança e encerrar a velha aliança. Então, quando nós pregamos o verdadeiro evangelho da graça, no evangelho da graça não existe acusação, não existe culpa, não existe condenação, porque você aceitou Jesus e Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós cristãos começarmos a acreditar no evangelho que Paulo pregou, o evangelho de Cristo, as boas notícias, nós não vamos condenar ninguém, mas nós vamos salvar as pessoas. Porque o evangelho de Cristo são as boas notícias da salvação. Não é condenação. Não é o que nós ouvimos aí, né? Os pastores pregando, condenando a igreja de Cristo, denunciando o pecado na vida dos irmãos. Cristo já levou nossos pecados. Mas pastor, como? Olha, eu vou ler aqui para você agora Romanos capítulo 6, versículo 14. Preste atenção no que diz aqui. Romanos 6,14 diz o seguinte,
Pois o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre você. Antes de você nascer, Deus já tinha perdoado todos os seus pecados. Deus não está no tempo. Deus está fora do tempo. Nós vivemos no tempo que Deus criou, né? As estações do ano, o dia de 24 horas, mas para Deus, né, Ele é eterno. Para Deus não tem passado e não tem futuro, é só presente. E é assim que Ele vê. Quando Ele olha em você, Ele vê você salvo, vê você abençoado, vê você com saúde e vê você próspero. Por quê? Porque Ele já proveu tudo isto antes da fundação do mundo. E lá na cruz do Calvário, né, quando Ele morreu e levou sobre Ele todos os nossos pecados, então todas as bênçãos conquistadas por Jesus é direito seu, é direito nosso. Aleluia. Vou ler mais um versículo para você. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. 1 Coríntios 15, 56 diz o seguinte, preste atenção. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha o 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. De vez em quando eu assisto o Silvio Santos, aquelas pegadinhas que passam no Silvio Santos. Aí tem lá um botão escrito em cima, não aperte esse botão. A pessoa vai e aperta. Por quê? Porque despertou nele uma curiosidade de saber o que vai acontecer. É isso que a lei faz na vida do homem. O homem, ele é instigado pela lei. É por isso que ele cai no adultério, na prostituição, ele conta mentira, porque a lei proíbe todas essas coisas. E o homem cai. A lei não consegue capacitar ao homem cumpri-la, mas a graça de Cristo capacita a mim e a você cumprir, né? Andar em santidade, viver a santidade de Cristo. A graça não manda você pecar. A graça capacita você a viver uma vida santa. Por quê? Porque a graça é o próprio Senhor Jesus habitando em você, através do Espírito Santo de Deus. João capítulo 1, versículo 17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade é uma pessoa só, é Jesus. Ela veio, ela está em você, você acreditou, você a recebeu. Então agora, o pecado já não tem mais domínio sobre você, mas você precisa ter consciência disso, de não viver por obras, mas viver, não viver pelas suas próprias obras, pela sua justiça própria, mas viver pela justiça de Deus. E eu vou encerrar aqui com mais um versículo, né? Trazendo à memória mais uma vez, 1 Coríntios 15, 56, que diz o seguinte, que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o mesmo apóstolo diz, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. É isto que a igreja precisa ouvir hoje e crer que Deus,
ele abençoa a igreja grandemente, ama a igreja de forma profunda, e a igreja em Cristo é altamente favorecida pelo Senhor. Tenha consciência que você é uma pessoa amada por Deus, amado por Deus. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E também não há nada que você tenha feito que faça Deus te amar menos. Ele te ama e acabou. Ele te ama com amor eterno. Aleluia. E para terminar, eu vou citar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Que diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 21. Olha o que diz. Aleluia. Glória a Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então você não vive pela sua própria justiça. Isaías disse, o melhor que há em mim é como trapo de imundície. Você tem que viver pela justiça de Deus. E a justiça de Deus, né, o salário do pecado e a morte, Jesus foi até a cruz e ele recebeu a paga pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele que nunca conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele você se tornasse justiça de Deus. Aleluia. Meu amado irmão, irmã, não há mais condenação sobre você. Você está limpo. Não há mais pecado na sua vida. Jesus já carregou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Mas você ainda pode errar e ainda pode pecar, mas não vive mais pecando. E se isso acontecer, não fuja de Deus como Adão fez. Corra para a graça, porque na graça, aleluia, o favor imerecido de Deus, ali, há mais de 2000 anos atrás, ele proveu para você o perdão. Então você não precisa ficar agonizando, né? Você só precisa crer que você já está perdoado e dizer para Deus, Senhor, eu errei mais uma vez, eu confesso que errei, eu confesso que pequei, mas eu também confesso, Senhor, que creio na obra da cruz, na obra consumada, no favor imerecido, que o Senhor já me perdoou há mais de 2000 anos atrás, e eu recebo este perdão em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Este é o evangelho da graça de Deus. Este é o evangelho que a comunidade evangélica Altar de Oração vem pregando há anos, né? O evangelho da graça, especificamente há quase 2 anos, mostrando que o verdadeiro evangelho é este, e não mais uma mistura da graça com a lei, mas a nova aliança, a graça de Deus, o favor imerecido pela obra consumada da cruz. Aleluia. Deus te abençoe. Deus acrescente em você as bênçãos de Abraão, que você possa vivenciar as bênçãos de Abraão, que são bênçãos espirituais, físicas e financeiras, em nome do Senhor Jesus. Que a poderosa Shalom de Deus, bem-estar, paz, saúde e prosperidade façam parte da sua vida, dos seus familiares, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor a todos e viva Cristo, nosso Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.